Olá, alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato e o Cavalo Rocinante para mais uma videoaula. Lembrando que essas videoaulas que seguirão a partir de agora são para dar continuidade ao nosso estudo, para aprender coisas novas, sendo que tudo que foi enviado se tratava de uma revisão do que nós já tínhamos aprendido. Para que vocês aprendam mais, é importante que vocês tenham em mãos o livro de vocês, uma folha em branco ou um caderno para registrar as dúvidas que surgirem, ou assistindo a videoaula ou respondendo os exercícios, para que, quando nós fizermos a nossa videoconferência, essas dúvidas sejam esclarecidas. Combinado? Eu vou pedir uma desculpa para vocês, que eu estou aprendendo a mexer com essa tecnologia diante desse problema que nós estamos enfrentando, ok? Então vamos lá, vou abrir minha tela para que a gente possa continuar. Então, lá na página 29, História em Quadrinhos. Então, nossa aula número 1, Atividade com História em Quadrinhos. Na página 29, aparece uma história em quadrinhos a ser analisada. Mas, ao lado dela, nós temos uma pequena biografia de Ziraldo. Quem é o Ziraldo? Ziraldo nasceu em 1932. É um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. É o criador do personagem de quadrinhos infantil, o Menino Maluquinho. Então foi Ziraldo que criou esse personagem que sempre aparece no nosso livro, o Menino Maluquinho. E para curiosidade, nós temos aí outros personagens criados por ele também. Turma do Pererê, nós temos a Julieta e muitos outros, sendo que o mais conhecido, o mais famoso é o Menino Maluquinho. Então voltemos para a nossa história em quadrinhos. Então, o que a gente vai relembrar? A diferença entre tirinha e história em quadrinhos. Lembrando que a diferença entre as duas é a quantidade de quadros, sendo que a tirinha tem no máximo 4 quadrinhos, né? Sendo mais comum 3. E a história em quadrinhos ela é maior, ela tem até páginas, ok? O que é fundamental também nós relembrarmos? Que tanto tirinha como história em quadrinhos se tratam de narrativas. Por quê? Porque é uma narrativa que se dá pela sequência dos quadros, pela ação dos personagens nos quadrinhos. E além disso, nós temos elementos de uma narrativa, que são eles: cenário, personagens e enredo. O que nós vimos também? Que para analisar uma história em quadrinhos ou uma tirinha, é importante fazer a análise da linguagem verbal, que é aquela que se dá através de palavras que geralmente estão dentro dos balões, e a linguagem não verbal, aquela que não utiliza de palavras, que se dá pelo cenário, pela expressão fisionômica e corporal dos personagens, pelas linhas cinéticas, pelas metáforas visuais, entre outros. Então, juntando a linguagem verbal e não verbal, a gente consegue fazer a interpretação das tirinhas ou da história em quadrinhos. Vamos lá? Então, nós temos aí, hoje, a nossa história, Julieta em Deixa a Poeira Baixar. Então, de cara, a gente vai perceber que o nosso cenário é um consultório médico. É visível porque nós temos ali uma maca, nós temos a balança, um quadro representando os pulmões e um personagem ali uniformizado de médico com seu estetoscópio examinando a personagem Julieta. É visível na expressão fisionômica das personagens que não está muito bem, né? Se a Julieta está ali no médico, algum problema temos. Como está a Julieta, Dr. Cláudio? Tenho boas e más notícias. Aí nós temos no segundo quadro uma mudança de expressão fisionômica e corporal dos personagens. Nós percebemos que a Julieta está até sorrindo ali debaixo da blusa. Há a presença das linhas cinéticas representando o que? O movimento do braço. Primeiro as boas. Julieta está com muito bons pulmões. Massa! No terceiro quadro, a gente percebe essa mudança também de fisionomia, expressão corporal. Nós temos as linhas cinéticas representando o movimento do pé da Julieta, que com certeza ela está calçando o sapato. E também a presença das metáforas visuais, que são esses pequenos balões com apenas um símbolo, que nesse caso é o ponto de exclamação. No quarto quadro, o que nós temos? Uma mudança de expressão fisionômica da Julieta. Ela já está preocupada novamente. Nós temos o médico mexendo em seus óculos, representado ali pelas linhas cinéticas. Essas notícias são boas, doutor. Qual é a má? Bem,
Você vai ter que se desfazer de seus brinquedos de pelúcia. Ai! Então a gente percebe ali a fúria da Julieta. Onde que nós percebemos essa fúria? Através desse ai, bem grande, destacado em vermelho e fora de um balão. Nós temos a expressão fisionômica da Julieta e o movimento das suas mãos ali através das linhas cinéticas. Então aí, a análise da nossa história em quadrinhos. Além dessa história, dessa análise, nós temos alguns pontos a se destacar. As narrativas apresentam o personagem principal ou protagonista, em torno do qual a narrativa se desenvolve. Então nós sabemos que os personagens é que dão vida, que movimentam a nossa história. Sempre é aquele que se destaca, que é o personagem principal, e os demais são chamados secundários, que é aqueles que estão ao seu redor. Nós temos o espaço, que é o local onde acontece a narrativa. Tudo que você aprendeu sobre tira vale para as histórias em quadrinhos ou HQs. A diferença entre esses dois gêneros é o tamanho da história. Uma HQ pode ter várias páginas. A tira, como já foi visto, é apresentada em poucos quadros. Além dessa análise de narrativas de história em quadrinhos, nós temos aí também o estudo de reticências, que são quem? Esses 3 pontinhos. As reticências podem ser usadas em diversas situações, por exemplo, para indicar que a ação continua, houve interrupção do pensamento, houve interrupção própria da língua falada com intenções diversas, ou a fala foi interrompida pelo interlocutor, a pessoa com quem se está falando. Eu trouxe alguns exemplos para nós analisarmos. Para indicar continuidade de uma ação ou fato, por exemplo, o tempo passa. Então, as reticências foram utilizadas aqui para mostrar que existe uma continuidade de uma ação ou um fato. Por exemplo, o tempo passa, o tempo voa. Então, como esse voa não foi colocado ali, essas reticências mostram que existia uma continuidade de uma ação. Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Por exemplo, vim até aqui achando que... Então, ali as reticências foram usadas para mostrar essa suspensão ou que um pensamento foi interrompido. Para representar na escrita hesitações comuns na língua falada, ou seja, dúvidas, incertezas. Exemplo: vamos jantar amanhã? Vamos. Não. Pois vamos. Então ali o que nós temos? A pessoa na hora de responder não teve certeza, ela hesitou, ela ficou na dúvida do que responder. Então por isso que existem ali as reticências. Não quero sobremesa, porque não estou com vontade. Então a pessoa também ali não tinha certeza do que dizer. Então por isso que apareceram ali as reticências e esses 2 porquês. Para realçar uma palavra ou uma expressão, por exemplo, não há motivo para tanto mistério. Então essas reticências foram utilizadas para destacar a palavra mistério. Para realizar situações incompletas, por exemplo, o professor pediu que considerássemos esta passagem do hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Então ali as reticências mostraram que na letra do hino nacional existe uma continuidade. Então ali apenas uma parte que apareceu. Para deixar o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do leitor. Por exemplo, não estou certo, disse ele piscando o olho, que dentro de um ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em um ano, então as reticências foram utilizadas ali para permitir a interpretação pessoal de quem estiver lendo o texto, certo? Além disso, nós temos aí também o estudo de gíria. O que é uma gíria? É uma linguagem popular. O que é uma linguagem popular? Aquela que foge ali da linguagem culta, ok? Da linguagem formal. Então, a gíria é uma linguagem popular usada por determinados grupos sociais, por exemplo, os jovens. Então, nós temos aí o que é a gíria. Então, é uma linguagem popular que não é considerada formal, não é considerada culta, usada por um determinado grupo. E, geralmente, quem mais usa ali a gíria são os jovens. E que gírias você e seus colegas costumam usar? Então, na nossa história em quadrinho, aparece ali a gíria massa, utilizada pela Julieta. E eu trouxe algumas aqui que vocês conhecem. Se o professor pede para vocês responderem os exercícios da página 30 e 31, alguns dizem, af, não é?
Nós temos ali, se o professor diz, vamos fazer uma aula diferente? Demorou. Na moral. Uau. Aê. Então, em algumas gírias que são conhecidas por vocês, certo? Então, agora nós temos aí os exercícios das páginas 30 e 31 para serem resolvidos, que são correspondentes a isso que nós estudamos. Então, façam os exercícios com muita calma, anotem todas as dúvidas que vocês encontrarem, ou assistindo essa minha videoaula, ou na resolução dos seus exercícios. Aí, aqui nós terminamos a nossa aula. Até a próxima aula e grande abraço. Então, aqui encerrando, até a nossa próxima videoaula.